Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver uma bateria de questões sobre tendências da educação física. Vamos lá? Iniciando nossa bateria de questões, questão de número 1. A concepção dominante na educação física é calçada na perspectiva higienista. Nela, a preocupação central é com hábitos de higiene e saúde, valorizando o desenvolvimento do físico e da moral a partir do exercício. Essa concepção foi em meados da. Então, a questão está perguntando o marco temporal. Quando ocorreu de forma mais enfática essa tendência? E aí nos traz algumas alternativas. Item A, década de 30. Essa me parece ser o item correto. Letra B, década de 10. Não temos nenhuma tendência que ocorreu de forma mais enfática na década de 10. Década de 70. Não, né? Na década de 70 foi a tendência competitivista, ou também popularmente conhecida como esportivista. E década de 50 também não seria a resposta, a gente pode associar com a tendência pedagogicista. Portanto, item A nos parece ser o item melhor, vamos conferir. Portanto, o item correto, letra A. Dando prosseguimento, questão de número 2, os primeiros passos científicos da educação física no Brasil no século XIX, que é equivalente até o ano de 1900, envolveram um diálogo entre pedagogos e médicos, sim, né, pessoal? Com aquela questão, sobretudo, da saúde, da higienização, asepsia corporal, enfim, que compartilharam o protagonismo na definição dos rumos da área incipiente. Né? Incipiente quer dizer aquilo que está no início. Portanto, me parece ser o item correto. Vamos só conferir. Então, questão de número 2, item certo. Questão de número 3. A história da educação física no Brasil foi marcada por diferentes influências e paradigmas ao longo dos séculos, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais do país. Considerando a evolução da educação física no Brasil, assinala um marco significativo na história da disciplina associada a uma mudança de paradigma na forma como a educação física foi concebida e praticada. Então, item A. A influência do higienismo no final do século XIX, que orientava a educação física como um meio de prevenção de doenças e controle social nas escolas públicas, né? É um item que está correto, porém, pessoal, temos que ter cuidado que isso, a tendência, na verdade, higienista não foi uma quebra de paradigma, tá? E a questão está pedindo um marco que trouxe uma mudança de paradigma na educação física. E aí a gente está associando com questões históricas ao longo do tempo, a preocupação com a saúde não é algo que aconteceu durante e somente a tendência higienista no Brasil. Em outros espaços, outros lugares e também no Brasil, não foi algo que foi quebra de paradigma, tá? Item B. A implantação do método desportivo generalizado, parece um item bom, na década de 30. Não, pessoal, não é na década de 30. O método desportivo generalizado surgiu por volta da década de 40, então possivelmente o item esteja errado em relação a isso. Esse método é importante frisar que ele surgiu na França e ele tinha como perspectiva trazer um desenvolvimento integral dos adultos e dos jovens. Tá? E aqui continuando o item, que enfatizava a formação de atletas. Não, acabei de falar, né? É uma concepção, um método que buscava a formação integral e não a formação de atletas. Então, o item B a gente também pode eliminar. A criação do Sistema Nacional de Educação Física durante o regime militar. Então, cuidado aqui com essa palavra. Regime militar pode estar se referindo tanto à tendência competitivista quanto à militarista, sendo que regime é melhor para tendência militarista, esse termo,
que tinha como foco principal o desenvolvimento da aptidão física para a defesa nacional. Então, a criação do Sistema Nacional de Educação Física não ocorreu nem durante o regime militar da tendência militarista, nem da competitivista, né? Então, o item C é um item totalmente errado. Item D, a introdução da abordagem desenvolvimentista. Então, vejam só, pessoal, como é interessante essa questão. Ela fala em sua predominância sobre tendências da educação física, traz um diálogo com história da educação física e agora também traz um diálogo com abordagens da educação física. É um tipo de questão que normalmente muita gente erra, porque ela transpassa o conhecimento, a aplicabilidade do conhecimento. Então, ela sai somente de um conteúdo em si e consegue englobar vários conteúdos. E aí é sempre interessante saber, né, de vários conteúdos e não só de um determinado. Porque essa questão você precisaria ter conhecimento tanto das tendências, quanto da história da educação física, quanto das abordagens. Tá certo? Vamos voltar aqui ao item D. A introdução da abordagem desenvolvimentista na década de 70. E aqui, pessoal, um sinal de alerta. Já vi muitas questões cobrarem década de 70 como estando correta, tá? Mas a abordagem desenvolvimentista, o termo correto seria dizer que surgiu na década de 80 e não de 70. Então, é um tipo de questão que a gente precisa ligar o sinal do alerta e ver se não tem nenhuma outra alternativa melhor do que ela, tá? Então, a gente vai considerar aqui a década de 70 como possivelmente estando correto, mas a gente vai continuar a leitura do item e ver se o item é melhor do que o D. A introdução da abordagem desenvolvimentista na década de 70 e deslocou o foco da educação física escolar do treinamento esportivo. Então, sim, foi uma abordagem, assim como a psicomotora, possibilitou a quebra de paradigma, trazendo tanto o desenvolvimento motor quanto o cognitivo dos alunos. Ó, essa me parece um item bom, tá, pessoal? Essa me parece um item bom, mas vamos ler o item E para ver se ele é melhor do que o D. A adoção do modelo tecnicista na educação física a partir da década de 80, não, de forma alguma. A partir da década de 80, a gente teve um movimento renovador da educação física, né? Então, realmente, o item E está errado, portanto, parece que o item D é o item correto. Vamos conferir. Então, item D, item correto. Questão de número 4. A história da educação física é marcada por diferentes concepções e influências, desde as práticas corporais nas civilizações antigas até sua institucionalização como disciplina escolar. No Brasil, a educação física passou por várias fases, refletindo as mudanças sociais, culturais e políticas do país. Durante o período do Estado Novo, olha só que informação importante, a educação física no Brasil foi fortemente influenciada por políticas de controle social, e aí são características do Estado Novo, de valorização do corpo como instrumento de fortalecimento do Estado, né? Então, que seriam as configurações da educação física durante o Estado Novo. Essa fase da história foi marcada pela introdução do modelo tal, né? Então, que é uma questão que pede para ser complementada a frase, né? Então, pede o nome do modelo e também o objetivo desse modelo. Ora, somente com essa informação do Estado Novo e o período em que ocorreu esse Estado Novo, a gente consegue matar a questão. Sobretudo se vocês já assistiram às outras videoaulas sobre as tendências da educação física, em que eu peço para vocês anotarem a questão cronológica, qual era a tendência que ocorria de forma mais enfática até 1945 no Brasil. Foi a tendência militarista, tá, pessoal? E aqui não tem muito o que ser feito, tá? Então, possivelmente, o item correto é letra B. Vamos só conferir. Então, questão de número 4, item correto, letra B. Questão de número 5. Com o espírito nacionalista, instigado pela ditadura militar na década de 70, a educação física baseou-se na pedagogia tecnicista, com metas na produtividade. A política educacional trazia a valorização do esporte em detrimento a outras práticas, priorizando o rendimento físico e movimentos mecânicos.
para se atingir um melhor desempenho esportivo. O professor virou treinador e aluno virou atleta, na busca por supostos heróis que orgulhassem a nação. A educação física ganhou um grande investimento no período, ao tempo em que o caráter ideológico fomentou a competição e a superação individual. Tá? O excerto acima trata da fase da educação física no Brasil denominada D. Então, o comando da questão nos traz pistas e informações sobre qual tendência é essa. Novamente, somente pela questão cronológica é possível matar essa questão. Item A diz educação física popular. Não, né, pessoal? Educação física popular é 1985 até os dias atuais. Educação física competitivista, ou também chamada de esportivista. Né? Essa nos parece ser o item melhor. Item C, educação física pedagogicista. Não, a pedagogicista ocorreu de 45 a 64. E educação física militarista. Também não, né, pessoal? Militarista foi de 30 a 45. Portanto, o item B nos parece ser o item correto. Vamos só verificar. Portanto, questão de número 5, letra B é o item correto. Questão de número 6. No século XX, a educação física escolar sofreu no Brasil influências de correntes de pensamento filosófico, tendências políticas, científicas e pedagógicas. Assim, até o início da década de 70, a educação física sofreu influências provenientes da filosofia positivista, da área médica, de interesses militares e acompanhou as mudanças no próprio pensamento pedagógico, inspirados no momento histórico-social pelo qual passou o país, no segundo período, final da década de 70, início da década de 80, surgem novas abordagens e tendências na educação física escolar. Essas abordagens resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. Todas essas correntes têm ampliado os campos de ação e reflexão para a área, o que a aproxima das ciências humanas. Né? Então, aqui está dizendo que houve uma aproximação da educação física com as ciências humanas, que antes, até a década de 70, ia influenciado pela filosofia positivista, né? A perspectiva positivista. Então, nesse sentido, marque a alternativa que consta somente as abordagens a partir do segundo período da educação física no Brasil. E aí vocês podem perguntar, mas professor, aí é uma questão sobre a abordagem também, tá? Então, aqui é o item que, além de falar da perspectiva histórica, nos traz informações sobre tendências da educação física e abordagem. Então, para fazer essa questão, você precisa ter conhecimento tanto das tendências quanto das abordagens. Não se preocupe, caso você erre esse item, ainda teremos videoaulas sobre as abordagens e aí depois você pode retornar na questão e resolver novamente, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Abordagem psicomotora, perspectiva psicomotora é uma abordagem? Sim. Abordagem construtivista. A abordagem construtivista, ela existe na educação física? Sim. Abordagem pedagogicista. Pessoal, cuidado. Não existe abordagem pedagogicista. É uma tendência, tá? Abordagem desenvolvimentista existe, porém não existe a abordagem pedagogicista, portanto o item A está eliminado. Item B, abordagens críticas. Abordagens críticas a gente pode levar em consideração que ele está aqui falando da tendência emancipatória, superadora, então a gente deixa aqui um stand-by. Abordagem construtivista, existe essa abordagem? Sim. Abordagem psicomotora? Existe. Abordagem de desenvolvimentista? Existe. Pessoal, cuidado. Está falando sobre abordagens críticas. Então a gente precisa ligar o alerta e ver se não tem um item melhor. Mas por enquanto o item B parece ser o item correto. Abordagens críticas, olha, repetiu de novo. Abordagem psicomotora? Existe. Abordagem higienista? Não, né, pessoal?
aqui é uma tendência, né? Então aqui a gente elimina o item C. E aqui só para complementar, abordagem competitivista também não, né, pessoal? Competitivista é uma tendência, então aqui também está errado. Abordagem militarista, aqui a gente já vê que está errado, né? Abordagem construtivista, abordagem desenvolvimentista, abordagem pedagogicista também não. Portanto, o item B nos parece o mais adequado. Vamos conferir. Portanto, questão de número 6, letra B é a resposta. Questão de número 7. A educação física passou por diversas fases. O papel da saúde é diferente em cada uma dessas fases ou tendência. Fase da educação física em que o papel da saúde era promover a asepsia social. Havia preocupação com a limpeza corporal, com a eugenia, somente aulas práticas. O tema saúde era abordado indiretamente, a visão de saúde era biologicista e individualista. As informações se referem à fase ou tendência e aqui as alternativas. Pessoal, lá naquele quadro de resumos, as informações tanto de eugenia quanto de asepsia social, elas constam como sendo informações referentes à tendência higienista. Então, somente com aquele quadro das principais informações e termos-chave conseguiria fazer essa questão. Então, provavelmente, nosso item correto se refere à tendência higienista. É importante frisar que algumas questões, como, por exemplo, biologicista, individualista e aulas práticas, se associam tanto com a tendência militarista, principalmente, quanto com a tendência esportivista. Porém, os termos como asepsia social e eugenia são marcantes, são inerentes à tendência higienista. Ok, pessoal? Então, portanto, militarista não pode ser, nem esportivista, apesar de algumas semelhanças, principalmente da militarista com a higienista, e pedagogicista não, né? Nenhuma dessas características se referem à pedagogia, à tendência pedagogicista. Ok? Então, provavelmente o item correto é a letra A. Vamos só conferir. Portanto, questão de número 7, o item A é o correto. Questão de número 8. Marque a alternativa correta. Alternativas. Letra A. No século passado, a educação física não teve vinculada às instituições militares e à classe médica. A. Diz que não teve, né, pessoal? De forma alguma. Pelo contrário, ele teve, sim, muito vinculado tanto às instituições militares quanto à classe médica, né? O item A está correto por causa disso. Item B. No século passado, a educação física esteve estritamente vinculada às instituições militares e à classe médica. Sim, esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da indisciplina, será que é indisciplina ou é disciplina? E suas finalidades quanto ao seu campo de atuação e a forma de ser ensinado. Então, provavelmente, o item B também está errado. No século passado, a educação física esteve estritamente vinculada às instituições militares e à classe médica, certo? Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da disciplina, aqui sim, tá, disciplina, e suas finalidades, quanto ao seu campo de atuação e a forma de ser ensinado. O item C parece ser o mais adequado. Item D. No século passado, a educação física não esteve vinculada às instituições, não. Opa, aqui. Então, isso aqui já torna o item errado. Portanto, o item C parece ser o correto. Vamos verificar. Portanto, item correto, questão número 8, letra C.